Hoje é 12 de março de 2020, uma quinta-feira ensolarada. E hoje eu vou entrevistar Luiz Antônio Sampaio Gouvêa, um nome ilustre. Obrigado. Uma família ilustre e meio aparentados, não é, Pitor? Pois é, temos a mesma ascendência. Pois é. Se nós voltarmos à história do Brasil, a gente acha um ascendente por lá. Verdade. E o Luiz Antônio tem um apelido entre nós muito particular, muito peculiar. Porque às vezes eu tenho que me lembrar do seu sobrenome, porque faz anos e anos nós não chamamos. Pois é. Você, para mim, sempre foi o Pitor. Com muito prazer. Um civilista dos melhores que o Brasil tem. Ah, que gentileza. Amigo muito antigo, a partir inclusive do Ibirapuera. Sem dúvida. Onde andamos juntos muito tempo e não jogando conversa fora, mas conversando muita coisa séria, não é? Colhendo ensinamentos com você. Pitor. Com quem muito Nossa aprendo e Senhora. aprendi. Nossa Senhora. Outro dia, a minha Dionis Tamato Leite Fernandes, e como a doutora que está aqui, sossegadinha, Minha mulher ela Eliana. vê sua mulher que se recusou a participar, mas sempre atenta e perscrutante do nosso subconsciente, né? Como todas as mulheres que são nossas companheiras por aí. E que nos amam e nós as amamos. Também, né? Também. Outro dia a Dione disse, ô Paulo Sérgio, como é que você consegue fazer essas coisas e insistir em fazer essas entrevistas? Porque isso é, sobretudo, alguma coisa que tira a gente do exercício da profissão. Eu digo, não, eu aqui aprendo muito. E às vezes eu convido os amigos para virem aqui porque eu tenho alguma coisa particular a perguntar a eles e nós não temos muito tempo para conversar. Meu caríssimo Pitor, você que é conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo, que é dos mais antigos do país. Isto. E mais respeitados. E, além de tudo, além de ser conselheiro, você foi escolhido como orador do Instituto. Pois é. E o orador é aquele que tem mais poder, porque... Bem, as Sagradas Escrituras dizem que, em princípio, era o Verbo. Em princípio, era o Verbo. O Verbo se encarnou entre nós. Pois é. Mas, da minha parte, nem tanto. Não. Eu sou um humilde acólito da diretoria do Instituto. Não, quando nós queremos penetrar, inclusive, nas peculiaridades da nossa nação, nós somos muito perigosos, não é, Pitor? Porque a melhor arma que nós temos é o verbo. Pois é. Não é? Então, nós vamos começar essa nossa conversa. Eu perguntei a você, ô Pitor, sobre o que você quer falar. Você disse sobre o que você quiser. Vou correr o risco. Nós dois vamos correr o risco da espontaneidade. O que você acha da nossa nação? Como vai o Brasil? O Brasil encontra-se numa quadra extremamente preocupante. Do ponto de vista do senhor presidente da República, sei, o que a gente observa é uma exposição desnecessária que o leva a muitas contradições que certamente não são benéficas para o andamento da nação. Fala-se que as reformas são necessárias, e elas efetivamente o são. No entanto, elas não podem ser aprovadas de afogadilho, sem que o Congresso Nacional e a sociedade civil reflitam muito sobre o conteúdo delas. Hoje, por exemplo, nós temos a hipótese da reforma tributária,
Esta reforma altera profundamente o esboço dos impostos brasileiros e certamente para os prestadores de serviço será um sacrifício muito grande, porque nós vamos ser tributados como se fôssemos fornecedores de mercadorias e, além disso, seremos taxados pelo imposto de renda. Isto vai ocasionar na advocacia certamente uma reestruturação muito grande. E dentro dessas circunstâncias é preciso refletir, porque muitos poucos de nós advogados teremos condição de enfrentar esta situação. E não somos só nós. A reforma é prevista para a criação de um imposto, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que seria tendente a substituir o ICMS, o ISS, o PIS, o PIS/COFINS e também o IPI. No entanto, esse imposto vai continuar a viger por 10 anos junto com todos esses outros impostos para ver se a coisa vai dar certo. Isso para ficar só nisto. Você veja, por exemplo, que existe a proposta do deputado Alex Manente, que eu a considero totalmente inconstitucional, onde, a pretexto de assegurar a prisão após a condenação em segunda instância, vão suprimir e tirar do nosso direito o recurso especial e o recurso extraordinário. E isto será um verdadeiro pandemônio no nosso processo civil e penal, porque tudo hoje está baseado em precedentes. Eu, antes de vir para cá, eu dei uma breve olhada na lei esta nova lei que altera o nosso processo penal, altera o Código Penal propriamente dito, e lá está a hipótese de, na instância do processo penal, o recurso especial e o recurso extraordinário serem tratados pelos mesmos critérios do processo civil. Então há uma integração processual. E se for mexer nestas circunstâncias com a teoria e a cultura dos precedentes, vai ser muito difícil para nós advogados. E eu vejo também hoje, atualmente, da parte do ministro Guedes, uma ansiedade muito grande em querer aprovar as coisas. Curioso, né? Como se as reformas que estão tramitadas seriam aquelas que poderiam superar o coronavírus. A gente chega a achar isso aí até engraçado, né? Pois então... Refiro-me então a esta unificação processual no pacote da lei anticrime, recentemente editado. Pois então... Promulgado, melhor dizendo. Você está cuidando de um aspecto que estava num livro sobre esta mesa. Inteligência artificial. Pois é. Daquele chinês. Chinês a gente não fala com sotaque, não é? Porque qualquer coisa que a gente fale dá certo. Kai-Fu Lee. Curioso o nome, né? Kai-Fu Lee. O criador da inteligência artificial como a conhecemos hoje. A cultura dos precedentes. Pois é. Não é isso? Pois é, e curioso, houve na Associação dos Advogados, eu fui conselheiro 8 anos da Associação Eu sei dos disso. Advogados. É. E tive a honra de ser conselheiro da Ordem também. Eu sei também. Mas recentemente houve um evento na Associação dos Advogados e havia lá um jurista chinês. Eu lia sobre isso anteontem. Sei. E falando sobre a teoria dos precedentes também na China. É. E me parece que esta teoria dos precedentes, que vem fundamentalmente da cultura jurídica anglo-saxônica, hoje se estendeu a todo mundo, né? Sim. Ao falar em inteligência artificial, a advocacia hoje dispõe da inteligência artificial, os tribunais já a estão usando para selecionar casos, principalmente para a conferência de questões formais nos processos.
É o que acontece, por exemplo, no STJ, com relação ao recurso especial e também no Supremo. E grandes escritórios de advocacia já usam a inteligência artificial em processos repetitivos, processos de série, processos de escala, para fazer as petições mais elementares. Sim. Dizem que o advogado no futuro será um operador de computador. Pelo que nós fizemos na vida, eu não acho isso bom, não. Pois então, ontem eu fiz uma crônica até curiosa, porque o presidente de um tribunal lá do Sul, eu creio que era do Rio Grande do Sul, de vez em quando eu me engano, troco um estado pelo outro, mas o pessoal entende. Eu muito poucas vezes tenho a possibilidade de checar quando eu erro. No dia seguinte eu peço desculpas. Eu acho cai que a ficha, né? que faz parte. Eu acho que o desembargador era presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, qualquer coisa assim. O Gebran? Eu não sei o nome dele. Então, ele começou a entrevista dele ao Estadão, inclusive, acho que foi ao Estadão, dizendo que eles estavam aplicando a inteligência artificial em todos os casos no Tribunal de Justiça. E aquele assunto estava atribuído aos serventuários, inclusive aqueles que conheciam bem a história da computação, da inteligência artificial e dos chamados logaritmos. E eles haviam implantado um sistema lá no tribunal, ao qual, em homenagem às mulheres, deram o nome de hélice. Ele falou assim, bem, então nós consultamos a hélice. A hélice, eu digo, meu Deus, e quem é a hélice? Hélice Regina? Não. Que é gaúcha, né? E era o programa de computação. E eu tinha aqui um robozinho feminino que está ali em cima, a segunda da direita da esquerda para a direita. Eu estou vendo, do lado do Dom Quixote de La Que é metálica. Né? É inclusive curiosinha, é toda ela metalizada. E tem um olhar de uma severidade enorme, sabe, Pitor? Eu digo, não é possível que a justiça seja assim, tão severa. Né? E mostrei o robozinho que seria a nossa hélice, a inteligência artificial, que é um robô. Pois é? E eu dizia que isso me insultava profundamente, primeiramente porque as mulheres, principalmente aquelas que nos suportam há 40 anos, às vezes muito mais, no meu caso, mais que isso, né? São excelentes conselheiras. Sim, são as melhores conselheiras. As melhores conselheiras que há. E, além disso, são plenas de emoção, de respeitabilidade, de carinho. Muito importante. E de fé no nosso comportamento, embora a gente erre muitas vezes. E eu dizia, não, a hélice, o desembargador me perdoe, mas a hélice não pode ser esse robozinho que o desembargador está a nos oferecer. E dizer que no direito penal, Pitor, nós temos pavor. E é verdade. Não é dessa... Você pega o artigo 59 do Código Penal, da individualização das penas, né? Não pode se generalizar nada da forma como estão pretendendo que se generalize, né? Pois é. Aí eu digo, não, o robô não sofre, né? Robô não tem emoções. Pois é. Robô não pode sentenciar alguém. E o juiz tem virtudes e tem castigos, né, Pitor? Nós sonhamos com os nossos clientes, mas o juiz tem a obrigação de sonhar com eles. Quando o juiz se comporta mal, ele tem
ter pesadelo com os nossos clientes, né? E robô não tem essas coisas. E esta questão do juiz da iniquidade, né, já é uma condenação bíblica, né? Pois é, também. Não é? Também. E acredito que afastar a justiça da humanidade pela mecanização de todos os critérios de direito é um desafio que nós estamos enfrentando. As nossas gerações não pensam tanto quanto nós pensamos, mas nós podemos estar construindo uma monstruosidade, né? Sim. Pois é. Outro dia eu fui ao hospital. Na minha idade, a gente tem que fazer exames com muito mais frequência do que vocês, que você tem 70 anos. 70 anos é uma criança, você me perdoa. Você... Nem tanto, mas... Você é um advogado genial, mas com 70 anos, para mim, você é um adolescente com plenitude dentro dessa nossa vida, né? Você é jovem. Hein? Você é jovial. Você tem um coração extremamente humano. Não. E o que faz a juventude é o sonho. Não. E o sonho faz parte do bom coração. Não, Pitor, eu tenho algumas vantagens que são prejuízos. Porque você entra num voo de avião, lhe dão preferência, alguém até quer pôr uma cadeira de rodas para você andar, né? Aí quer examinar a bengala para ver se ela não tem um centro metalizado, uma bomba no meio. A polícia pode olhar você com um certo ar de desprezo, pensando, este gajo está me enganando, não é tão velho quanto parece. O que ele traz aí, né? É vantagem, mas também não é mais... Voltando ao assunto, eu fui examinar os meus laudos, não, porque hoje tudo é laudo. É verdade. Tudo é escrito. O médico olha para você um pouquinho, mas ele vai lá ao computador. Eu digo lá pro doutor, eu tenho que trabalhar muito ainda, porque eu tenho família grande. Ele olhou e disse, bem, mas você tem 84 anos? Eu digo, pois é, 84 anos, mas eu preciso trabalhar. Que brincadeira é essa? Eu digo, quais são os meus logaritmos? Os meus logaritmos, né? Aí ele olhou e disse, bem, você está razoavelmente bem, Paulo Sérgio, você ainda aguenta uma lenha aí. Eu digo, bem, o que você chama de lenha? Bem, você ainda é capaz de trabalhar com uma certa dose de racionalidade. Eu digo, já é muito bom na minha idade. É? Eu digo, bem, mas reduza isso a algoritmos. Pois é. Reduza isso. Traduza aritmética e matemática. Traduza isso numa linguagem bem... não metafísica, né? Aí diz o gajo, bem, 5 anos para você tá bom? Eu digo, você quer dizer que eu durante 5 anos eu me mantenho razoavelmente dentro dos trilhos da racionalidade e o cliente pode confiar em mim? Ele disse, provavelmente, 85 anos. Aí eu comecei a rir, né, Pitor, porque... A única pessoa que eu conheço aos 90 anos que é excepcionalmente irracional é a minha mulher, Dione, que tem 90 anos e trabalha. Brilhantemente. A Dione Stamato Leite Fernandes trabalha, é consultora numa empresa, vai lá, não tem muita energia plena, mas a cabecinha dela está maravilhosa, então... E constrói coisas igualmente maravilhosas. Mas digo, doutor, vamos fazer o seguinte, se com 90 anos tiver um cabo de vassoura, a gente pega a minha cabeça, né? O que sobrar, enfia no cabo de vassoura, quando o cliente chegar, a gente põe o cabo de vassoura e ele pergunta. Você não pode esquecer que a grande vitória dos espanhóis, contrariamente aos mouros, foi quando o campeador El Cid foi posto assim, né?
Pois é. já falecido em cima de um cavalo. Exatamente isso. Não é? Penduraram, amarraram ele Não é? no cavalo. E ele então venceu os mouros. Pois então. E você vê que os homens, nós não somos corpos. Nós, mais do que corpos, somos ideias e somos almas. Pois então. Não é? Pois então, e E quem as sabe... nossas lembranças, às vezes, fazem revoluções, né? Pois é. E quem sabe nós advogados sejamos uma das pouquíssimas profissões em que a idade não nos envelhece, não, Pitor? Porque... Não nos envelhecem e não nos envelhecem. Pois é, E nós somos como o vinho. pois é, pois Quanto é. mais velhos, seremos melhores. Pois é. Pega um daqueles que são da sua especialidade, tem uma enciclopédia com quantos volumes? Você lembra melhor dele do que eu? São 19, 20 volumes. Não é o Pontes de Miranda? Ponte de Miranda. O Ponte de Miranda, eu estive com o Ponte de Miranda quando eu tinha 37 anos, na casa dele, no Rio de Janeiro. Foi uma vez só, me levaram lá. Eu tinha um salão com 5 ou 6 vezes isso aqui, tinha arquivos implacáveis, ele já estava velho, mas era uma cabeça, não é? E muito respeitado. O Ponte de Miranda já estava com seus 82, 83 anos, mas de uma agilidade. Eu digo, esse homem precisa ser posto num trono como um consultor universal. Um mausoléu. Certo? E falante ainda por cima e muito bem. Então, você já tem 50 anos de advocacia? É, exatamente. Você tem 50 anos já. Exatamente. Nossa Senhora. Eu não tenho exatamente bem 50 anos, porque 50 anos a considerar a minha entrada na faculdade, né? Sim. Mas eu fiquei alguns anos, não creio que tenham sido muitos anos, os 5 ou 6 anos, que eu tinha uma incompatibilidade, porque eu era gerente de instituição financeira, né? Sei. Tanto que o dia que eu saí, eu me dirigi diretamente à Ordem dos Advogados do Brasil, onde tive a honra de integrar os seus quadros e milito exclusivamente na advocacia, na proximidade desses 50 anos. 50 anos de aproximadamente advocacia. 40 e alguns anos. Né? Pois é. Pois é. Eu se contar o tempo em que eu era rábula... Pois é, carteira azul. Não era carteira azul? Era. Eu era rábula. Se contar esse tempo, eu tenho 62 anos. De advocacia. 62 anos de advocacia, porque eu fazia umas rabulices. Entrando ou começando a entrar na faculdade de Direito, eu já ganhava um dinheirinho, fingindo que era solicitador acadêmico. Era carteira azul. É, carteira azul. Pois é. Então, nós somos, de certa forma, o Pitor, nós somos, de certa forma, criaturas que precisam, não estou dizendo isso com motivo de orgulho, não, mas de constatação. Nós precisamos viver. Pois é. Não é isso? Nós temos o dever de viver. Pois é. Às vezes eu digo para a meninada aí, que é uma garotada, digo, ó, eu preciso viver mais, porque chega uma hora, você vira um arquivo de coisas não escritas. Você. Pois é. Porque você viveu. E quando você disser alguma coisa, todo mundo precisa acreditar. Porque você foi testemunha de um tempo que já passou e que não tem mais retorno na livrarada que está aí. E quem dirá, na tecnologia que arquiva tudo aos montes, Também. sem sopesar a emoção do que registra,
e a experiência de quem viveu, né? Pois é, pois é. Pega o seu meio século, mas o meu meio século, É meio século mesmo de profissão jurídica, nós fazemos um século um centenário. de história do Brasil, não é? Você com seus segredos, que nós temos, não, Pitor? Muitos, né? Nossa, E nossa. eu vejo aí o brilho dos seus olhos. Eu acho que além de segredos nós temos muitos sonhos, né? Também continuamos sonhando bastante. Você com seus segredos e os seus mistérios. Quem não os tem, né? Eu com as minhas memórias secretas e os meus mistérios. Se desafiarem nós dois, e se nós ficarmos com raiva ou irritados nós dois, coisa muito difícil de acontecer, não? Muito. Muito difícil, porque nós somos muito prudentes, não, Pitor? Procuramos, né? Procuramos ser muito prudentes. Mas eu acho uma coisa curiosa, e eu me lembro sempre de uma pessoa fascinante. O velho Raimundo Pascoal Barbosa. Nossa Senhora. Ele dizia que pessoas... Ele chamava de espanhol, né? Não é? Eu sei. E o brasileiro é fortemente ibérico e muito espanhol. Sim, Mas nós temos lá o nosso sanguinho tupiniquim, né? sim, também. E ele dizia o seguinte, que quando atravessa a fronteira do equilíbrio, a gente desce a clava na cabeça do adversário. Pois é. E Raimundo era desse estilo, porque ele viveu um pedaço perigoso da Difícil. história da nossa pátria, né? Difícil, difícil. Você pegou outro pedaço e eu peguei uma porção muito grande. E outro dia houve um problemazinho qualquer numa discussão que se teve aí nesses grupos que nós praticamos, e você pratica com muito mais frequência que eu, porque você é muito mais ativo do que eu. E eu disse à criatura, você não leva essas coisas a esse extremo. Porque se você levar essas coisas a esse extremo, eu vou contar uma porção de segredos. E se eu contar esses segredos, você só vai ter duas alternativas. Ou você acredita, ou você vai embora. Porque você não vai ter contraprova. Quando isso aconteceu, você não tinha nascido ainda. Falei para a criatura. E é uma verdade. Porque o jovem de hoje, quando essas coisas aconteceram, não tinha nascido ainda. Pois é. Não é? E hoje a gente vê uma abstração da realidade, né? Eu vejo assim o senhor presidente da República, eu vejo às vezes como um cidadão insensível, né? Você é elegante. Não é, porque a vida tem que, elegante. a vida tem que ter poesia, né? E você tem que ter emoção. E qual é a poesia que a gente vê neste mandatário, né? Eu não consigo ver. Mas será que ele não tem sentimento de piedade? Não tem constrangimento ante o mais fraco? Eu não vejo. E eu me assustei. E eu falo isso a bem dele e a bem do Brasil. Eu me assustei quando ele declarou em Miami, e acho muito importante a gente comentar isso, que a questão do coronavírus é uma exploração da mídia, né? Não é? E hoje você veja como a gente tem que tomar cuidado com a bruxaria, né? Sim. Um dos infectados pelo coronavírus é o Weingarten, não o ministro da Educação, mas o seu irmão que cuida das questões da comunicação da Presidência da República. Eu não estou sabendo disso. Puxa vida, ele foi diagnosticado
segundo versões que eu ouvi de pessoas críveis, e já está na Rede Globo, por exemplo, e em outras emissoras de televisão. Sei. E com a especulação de que talvez o senhor presidente esteja contaminado também. Mas isso não tenho evidência. Mas quanto ao secretário da SECOM, né, se chama SECOM, Sim. ele está realmente com coronavírus, segundo notícias da imprensa. Sei. E onde ele pegou isso? Miami, provavelmente, ele foi com o presidente da República para Miami. O presidente da República esteve no quartel-general do Comando Sul dos Estados Unidos. O Comando Sul dos Estados Unidos é aquele comando que cuida da segurança norte-americana no hemisfério sul das Américas. Ele esteve lá. Antes disso, teve uma reunião com o presidente Trump. Sei. Não é? E foi esta viagem que os levou lá. Curioso é que a imprensa ordena no sentido de apresentar ordem, não no sentido de mandar, que os contratos aventados foram positivos porque significam uma entrada do Brasil no comércio internacional de armas, né? Sim. Mas, de qualquer forma, é isto aí, né? Eu preferiria o tempo onde não houvesse necessidade de visitar o Comando Sul dos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, você me perguntou onde eles estiveram. Eles estiveram em Miami, junto com o presidente da República. Pois então, você tem uma educação primorosa. Me esforço apenas e miro-me em você. É muito elegante. E tem uma forma muito suave de examinar a figura do presidente da República. Eu, às vezes, tenho uma preocupação muito acendrada, viu, Pitor, sobre como nós, advogados, precisamos nos comportar. Você também tem, eu percebo, porque a maior parte das vezes, das oportunidades, nós precisamos conter a nossa forma de examinar os fenômenos externos, porque o cliente está, sobretudo e acima de tudo, precisando de proteção. Pois é. E nós temos, às vezes, uma contenção extraordinária daquilo que nós pensamos. Então, nós nos convertemos constantemente em cristãos, batendo no peito, dizendo: deixe-se isto para lá, porque há quem precisa muito de nós. E quem precisa de nós é o cliente, não é, Pitor? E você, nessa sua apreciação muito contida, muito elegante, você traduziu aquilo que eu penso a respeito do presidente da República. Eu creio com profundeza de alma que ele não tem jeito. Ele não tem possibilidade de uma recomposição, porque ele já veio amadurecido na extravagância de tal forma que não há remédio que dê jeito nele. Eu tenho a sensação, e não vou falar, não vou falar dele como se fosse um estranho, que se dizia que eu era premido por uma forma qualquer de anomalia. Eu, de certa forma, consertei. Pois é, não que eu admita que você tivesse sido anômalo. Não, mas eu consertei porque a gente amadurece. Isto aí foi a garra do Bandeirante, Pois é. que repousa em você. Pois é, eu consertei bem cedo. Mas quando eu
eu fui soldado o único militar que houve na minha família, além do Paulo Sérgio, foi o Major João Leite, que era major da Revolução Paulista. Opa! Ele não tinha nem farda. Eu digo, o único militar que eu tive na família foi o Major João Leite Júnior, que era major da Revolução. E você foi o quê? Você teve patente? Quando eu fui soldado raso, fiz o serviço militar, havia concurso para cabo. Ah, você foi cabo. Não, eu não passei. Eu fui reprovado, Pitot. Eu fui reprovado por inaptidão psíquica. Então os prenúncios a meu respeito eram muito áridos, né? Porque quantos presidentes nós tivemos que eram... Eu vou empregar uma expressão que eu vi aqui no Chico Buarque de Holanda, arraigados na anormalidade. Pois não é? é. Jânio Quadros? Doutor Jânio Quadros. É? Nós conhecemos Jânio, né? Bem de perto. Bem de perto. Eu lembro de Jânio Quadros do meu lado, lá no Itamaraty, fazendo discurso contra mim. Naquele tempo eu participava mais da política. O velho Jânio Quadros era paranormal, uma expressão boa. Pois é. Não é? Quem mais você diria que era excepcionalmente diferente? Vá? Houve um presidente da República, se não me engano, Delfim Moreira, né? Sim. Que eu não sei qual é a forma jurídica que ele deixou de ser presidente, mas ele deixou de ser presidente por um problema mental, né? Sim. Não sei se ele estava com Alzheimer, não sei o que ele tinha, mas existe esse precedente na nossa história, né? O que eu me lembro a equiparar os nossos presidentes a algum desvio de patologia seria muito bem o Delfim Moreira, né? Também. E outros que você fala e falou também, que a gente, pela análise, concorda, não é verdade? Pois então, Figueiredo não... Era um homem impulsivo, o Figueiredo. Era demais. Era um homem impulsivo, né? Eu vi Figueiredo agredir um jornalista. Descontrolado, né? Descontrolado. Não é? E... A presidência, em muitos aspectos, é uma prisão, né? Sim, sim. Porque você anda com bajuladores para todos os lados. Dizem, já ouvi dizer, com mulheres bonitas ao tentar, mas existe aquela hora que você está sozinho no banheiro, né? Sim, E você, Pitot, você é genial. Imagine. Nas suas metáforas, não é? Nas suas metáforas, porque... Aí haja coragem, né? É a hora da meditação. Não é verdade? É a hora da meditação. E é ali que você se reequilibra para poder enfrentar o dia seguinte não com é verdade? alguma capacitação. Você sabe que eu fui testemunha... Eu vou tomar essa sua sugestão para mim, viu? Porque, você sabe que eu fui testemunha de alguns últimos momentos do presidente Juscelino Kubitschek. Não sabia. Pois é, eu escrevi a respeito disso, né? Foi um encontro fascinante na Avenida Atlântida. Sim. Eu e um cliente voltávamos para o hotel que estávamos hospedados, tendo deixado 2 outros num outro hotel, e era madrugada. E o presidente desceu num automóvel com Dona Sara, o Rodrigo Lucas Lopes, e a filha dele, que se não me engano era a Maristela, né? Sim. Era aquela filha adotiva. Adotiva, E o presidente assustou-se, porque eu gritei, presidente. Naquela época era a época do regime militar, chamada ditadura militar, e eu vi que ele assustou. 2 camaradas de terno, não estávamos embriagados e compostos, né? Ele deve ter imaginado que nós fôssemos que nós fôssemos agentes secretos, né? Vamos dizer, da ditadura. Eu disse, olha, não se preocupe que é só por honra e prazer. Você falou. E nos integramos numa conversa muito fascinante.
E eu disse, olha, presidente, o que eu tenho que elogiar no senhor, já que nós falamos de alguns presidentes com patologias, vamos falar com um presidente de boas construções mentais. Sim. Eu disse, olha, presidente, se vivesse no seu tempo, aliás, eu vivia, eu acompanhava o senhor. Eu me lembro da posse dele, eu estava no Rio de Janeiro, nosso meninote, 6 anos, em 1956. Mas se eu fosse presidente, se eu fosse já adulto, advogado na sua época, eu seria a sua oposição. Disse isso para ele. Sei. E ele perguntou meu nome, com muita sabedoria, com muito equilíbrio, e virou-se para mim e disse o seguinte, eu sei mesmo, pelo que o senhor está me dizendo, o senhor seria necessariamente a minha oposição. É por isso que eu o respeito nesta quadra de absoluta ausência de liberdade que nós estamos vivendo. E o presidente virou-se para mim e falou, moço, não diga isso. Eu devia ter 20 e poucos anos, era recém-formado. Moço, não diga isso, vocês são o Brasil de amanhã. E eu disse, olha, presidente, ainda que algum de nós possa ser o Brasil de amanhã, Vossa Excelência representa o Brasil de sempre. Nossa Senhora. E ele me deu um abraço, que eu costumo dizer, quando ele me abraçou com uma extrema afeição, que eu costumo dizer que até os pelos pubianos se arrepiaram. Pois é. E JK, não sei o que você pensa, mas JK, para mim, é o paradigma de um grande presidente. Há críticas a Brasília. Sim. Mas o que seria o Brasil hoje se não existisse Brasília? Pois então, você encontrou com ele no Rio de Janeiro? No Rio, na Avenida Atlântica. Pois então, eu vou lhe contar um outro pedaço. Eu vi Juscelino Kubitschek também, uma só vez, fisicamente. Foi a vez que eu o vi fisicamente, igualmente. Fisicamente. Como você. Pois é, no Rio de Janeiro, porque eu trabalhava com um velho criminalista que fez um milagre. Por favor, quem era? José Gomes da Silva, lá de Santos. Você é santista também, né? Eu sou de lá, eu sou da praia. E José Gomes da Silva defendia um réu que não tem nome, porque os nossos réus, quando nós contamos a história, não tem nome. São inominados. E a criatura foi condenada a muitos e muitos anos de cadeia. Eu era solicitador acadêmico nesse escritório. Mas muito famoso o Zé Gomes da Silva, né? Famoso, um excepcional advogado. Santos De Santos. produziu grandes advogados. Foi, e produz. Foi. E ainda é uma cidade muito produtiva. E o Zé Gomes me deu a petição em que ele pleiteava que aquela criatura condenada no júri a muitos e muitos anos de reclusão pleiteava comutação de pena ou indulto. Ao presidente da República, necessariamente por disposição legal. Pois é. Constitucional, aliás, né? Eu, na minha ingenuidade e inocência, eu disse, doutor, isso é impossível. Isso é impossível. Ele disse, faça isso, meu filho. Eu tomei um avião daquele bimotor. Scandia. Foi a primeira ou segunda vez na vida em que eu tomei um avião. Era garotão. E levei para peticionar lá. E fui atendido pelo chefe de gabinete dele, lá. Augusto Frederico Schmidt. Não sei. Um poeta. Não sei. Eu sei que o Juscelino saiu da sala e me viu. E eu digo, presidente, eu trouxe aqui um pedido. Ele disse, o menino, deixa aí com o meu preposto aí, eu vou examinar isso com muita franqueza. Que bonita história, hein? E muita autenticidade. Aí ele olhou e disse assim pro assessor dele, quem é o advogado?
Eu disse, José Gomes da Silva, doutor, me dá isso aqui. E levou para dentro. Uma semana depois ele indultou o cliente José Gomes da Silva. 18 anos de cadeia. E depois eu vim a saber, eles haviam sido colegas na República, na Universidade de Minas Gerais. Os dois, um estudando medicina e o outro estudante de direito, dormiam no mesmo quarto. Então era um homem de alma muito grande, né? E eu acho que o presidente da República, ele tem que ter esse conteúdo, né? Tem, precisa ter. Precisa ter. E... precisa gostar de serenata, né? E quem mais você? Qual seria o presidente da República passado nesse nosso país que você diria ser uma criatura muito equilibrada? Vamos lá. Eu coloquei aí o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Sim. Né? É difícil você... É difícil, Você, às vezes, referir-se a outros, né? Sim. Mas nós tivemos grandes presidentes, né? Sim. No passado, houve os grandes presidentes. Eu sempre tive uma admiração muito grande por Floriano Peixoto, né? Sim. Que a ameaça dos nossos credores invadir o Rio de Janeiro, ele soube, para cobrar as nossas dívidas, né? Ele soube reagir à altura, né? Os economistas atribuem a Floriano Peixoto as primeiras medidas tendentes à industrialização, né? Ele é muito festejado, principalmente pelos economistas da Fundação Getúlio Vargas, escola da qual eu sou antigo aluno também. Mas, para mim, o paradigma do presidente da República é o Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Sim, eu também acho. Eu não navegaria com maior conhecimento de causa por esses mares que eu ainda não naveguei, né? Pois é, mas eu não conheço Fernando Henrique. Tenho grande admiração por ele. Pois é. Tenho grande admiração por ele. Fernando Henrique, o grande problema desses nossos últimos presidentes, veja bem, o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio da Silva foi um mandato de alguma evolução no Brasil, de uma integração social admirável. Quando o sujeito abusa do cachimbo, né? Ele vai para o segundo mandato. Sim, sim. Me parece que isso é incompatível com o Brasil, né? Sim. A própria presidente Dilma, vamos dizer um termo que os constitucionalistas não gostam, empichada, né? O empichamento deu-se no segundo mandato. O presidente Fernando Henrique, eu li muito, tenho profunda admiração por ele, é um grande homem. Sim. Mas você há que considerar, muito bem lembrado por você, que neste ponto me dá um grande auxílio ao meu conhecimento. Mas há dois mandatos, o primeiro e o segundo. O segundo não foi tão bom, né? Não foi, não. Eu acho que o Brasil não digere bem a reeleição, né? A reeleição aqui no Brasil é um fenômeno inadequado, né? Sim. Às nossas estruturas, né? Eu não sei se o sujeito se sente extremamente empoderado, né? E esquece que a humildade é o princípio do poder, né? Pois então, eu chamava o Fernando, eu não conheço o Fernando Henrique de perto, porque o Fernando Henrique era meu vizinho em Ibiúna e eles jogavam baralho lá na casa do Zé Gregório, que é vivo e bastante. Sim, sim. E um baralho a bico de pato, como chamam, né? Um baralhinho. Passatempo. Passatempo. E de vez em quando eles passavam em frente à minha casa, porque o Zé Gregório morava do lado direito, Fernando Henrique
morava do lado esquerdo, e para irem à casa do Zé Gregório tinham que passar lá na frente. Eu me lembro de eu ter cumprimentado uma vez o presidente, e eu chamava Fernando Henrique de Fernando I e único rei do Brasil. Mas é um bom homem, ele tem uma boa compleição física lá. Dúvida. Física. E tem um homem equilibrado. Inteligente, Um homem preparado, equilibrado, muito preparado. Muito bem preparado. Muito bem Fez um bom preparado. governo, foi importante. Fez um Foi bom governo, importante. né? Às vezes nós temos aí o Sarney. O Sarney vai fazer 90 anos. E eu acho que analisar a personalidade do Sarney não é fácil. Mas no momento em que o presidente Tancredo Neves foi afetado por aquele problema de saúde, Sim. o Sarney foi muito hábil naquela história. Foi. A nós, advogados, que somos artífices da justiça e buscadores do cumprimento da lei, o que interessa é a Constituição. Claro. É a manutenção do Estado de Direito Social. Sim. E muito importante foi o Sarney, naquele momento, ter assumido a posição que assumiu, né? Embora fosse na Constituição ainda da ditadura que ele assumiu, não é verdade? Sim. Ele deu um ar, não é? De democracia para aquele momento. Foi. E depois ele vem com a emenda número 26 e convoca a Assembleia Nacional Constituinte, Sim. que fez esta Constituição criticável em muitos pontos, mas que é uma carta de garantia de direitos das mais democráticas e humanistas do mundo. Sim. E que, para nós advogados, é importantíssimo mantê-la, não é verdade? Pois então. Então você acabou de equalizar positivamente Fernando Henrique Cardoso, O presidente Juscelino, o presidente José Sarney. E do tempo da ditadura, quem foi o menos ruim? Vamos lá. Olha, eu não sei se menos ruim, eu estou facilitando para você. Eu não pergunto quem foi o pior. Eu ficaria com o presidente Castelo Branco, né? Sim. Muito criticado, porque evidentemente é o sucessor do presidente João Goulart, né? Sim. E o presidente Geisel, né, foi muito importante em dirigir o caminho da redemocratização, né? Sim. Mas nós não podemos É uma coisa muito interessante, sabe? O grande Duque de Caxias, ele é o pacificador e foi o sujeito que costurou a unidade nacional. E há certas coisas em Caxias que são absolutamente admiráveis. Outro dia eu li a Ordem do Dia, que é uma coisa muito importante de ser lida, do cerco de Montevidéu, quando as tropas brasileiras vencem a Batalha de Monte Caseiros. Sim. E é uma recomendação de respeito aos mais fracos, de respeito à propriedade alheia, de respeito às famílias. E uma coisa muito curiosa, que ninguém quase nunca diz. O imperador D. Pedro II queria que o Marechal Solano Lopes fosse aprisionado ou até eliminado. Caxias se recusou a perseguir Lopes no meio das cordilheiras, não sei se são cordilheiras, mas no meio dos Chacos paraguaios. São pequenos outeiros que existem lá, porque ele, Caxias, dizia que não poderia exercer força contra um homem fraco e derrotado. Sim. Então, eu, certa feita, descobri que o Caxias era poeta. Sim. E um poema que está muito encalacrado na nossa tradição popular.
Então eu digo o seguinte, o Caxias foi um militar, isso é muito importante dizer isso, um militar da legalidade. Sim. Caxias era um militar da lei. E o que dizer do presidente Eurico Gaspar Dutra, que não se descolava do livrinho? Sim. E o livrinho era aquela fascinante Constituição de 1946. Sim. E onde quando o sujeito vem pintando, não, golpe militar, precisa saber que a tradição do Exército Brasileiro não é o golpe, é o respeito à lei. Sim. Não é? Sim. Se houve desvio em 64, se não houve desvio em 64, eu não quero entrar. Sim. Mas eu estou citando dois grandes militares brasileiros, um patrono do Exército Brasileiro, Sim. um homem de um caráter excelente. Sim. Né? Eu não quero perseguir um homem fraco e derrotado. Sim. Depois o Conde D foi lá substituí-lo. Sim. E afinal, Lopes, faz 150 anos, Lopes foi assassinado pelo Zeca Diabo. Sim. Se não me engano, o comandante era o general Mena Barreto. Sim. Não sei, algo nesse sentido. Sim. Mas Caxias falou, este cara exaurido, desgastado e humilhado, eu não vou caçar. Sim. É uma atitude humanista. Pois então. E a do Dutra, então, respeitador da lei? E quando o sujeito diz, militares brasileiros rasguem a Constituição, não sabe o que estão dizendo. É o que você disse há pouco, não conhece a história. Não conhece a história. Eu interagi com o golpe de 64, mas com muita intimidade, sabe? Porque Santos era uma cidade perigosa. Você tem o Forte dos Andradas. Pois é. E tinha lá alguns próceres militares de grande importância no sistema. Tinha. E Santos era uma cidade muito perigosa e continua sendo. O Porto, né? Continua sendo. Eu disse ao grupo que está pretendendo tomar o domínio da ordem, agora na última eleição, eu disse, olha, se vocês perderem a eleição em Santos, vocês perdem a eleição no estado inteirinho. E foi o que aconteceu? E foi o que aconteceu. Eu disse a eles, eu hoje sou um teórico, inclusive nem navegar mais eu consigo, eu sou um observador. Veja bem, navegar é preciso, hein? Navegar é possível, mas eu disse, eu sou um observador. Vocês perdem a eleição se perderem a eleição lá. E perderam a eleição em Santos, perderam a eleição no estado inteirinho. Mas, voltando ao centro do raciocínio, eu tive uma experienciação muito grande no chamado golpe de 64. E quando houve a tomada da Bastilha lá de 1º de abril de 1964, não foi 31 de março, foi 1º de abril. 1º de abril, porque eu estava com um fuzil na mão em 1º de abril. E eu estava do lado dos golpistas. Eu estava do lado dos militares em 1º de abril de 1964. O presidente Getúlio Vargas, já que nós estamos falando de presidente, né? Eu costumo dizer que ele é considerado perseguidor de muitos dos nossos. Ele é um ditador, enquanto ditador nós não o podemos aceitar. Ele tem certas coisas que a gente precisa refletir. No entanto, eu tenho para mim que quando ele, num desatino, suicida-se, dizem que o pronome reflexivo não tem no suicídio. Quando ele suicida, Sim. ele já estava deposto, né? Sim. Os militares o haviam deposto. Sei. Porque a incompatibilidade do presidente Getúlio Vargas com os militares já vinha desde o término da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. E quando então vem o presidente João Goulart, pessoa que me é simpática. Sim, a mim também. Era um homem de grande bonomínia. Sim. E quando ele assume, aqueles mesmos militares, né? Tinha lá o Goberido, o Couto Silva, o Jurandir Bizarria Mamed, o próprio Castelo Branco. Sim.
e outros, né? Quando eles vêm e o depõem, eles estão refletindo um movimento arraigado na história que não era um movimento daquela hora. Sim. Era um movimento antigetulista, que encontrava um mundo absolutamente dividido entre duas ideologias. Com o presidente João Goulart se apoiando na esquerda para se perpetuar no poder. Sim. Então a gente tem que ver o que aconteceu em 64 também desse lado. Muito dentro do cenário mundial. Não é verdade? Tanto que um dos líderes do movimento foi o embaixador Lincoln Gordon. Também. Que era o embaixador dos Estados Unidos da América no Brasil, né? Pois é. O presidente era o John... Não era mais o John Kennedy, era o Lyndon Johnson. Sim, sim. Pois é. Naquela época, você veja, né? A América Latina era importante para os Estados Unidos. Depois, aos poucos, foi deixando de ser, né? E hoje eu não sei se é importante. Nós advogados, naquele tempo, nós estávamos ao lado da chamada Revolução, que hoje nós chamamos de golpe. Mas nós empunhamos armas para o reequilíbrio do país. Mais tarde é que nós nos voltamos contra aquilo em razão das torturas, etc, e mudamos de lado. Desses barbarismos e dessas barbaridades que nos ofenderam, né? Mudamos de lado. E no dia em que Getúlio Dornelles Vargas se matou, para você ter ideia da minha antiguidade, eu estava jurando a bandeira como soldado. No dia 24 de agosto de 1954. Eu estava jurando a bandeira como soldado. Em Santos. Em Santos. No Forte dos Andradas ou no outro Forte de Itaipu, né? E como não se tinha muita confiança... O Forte de Itaipu é um, dos Andradas é outro, né? Andrada é para o lado do Guarujá, né? Pois é. Itaipu para... para nós arredondarmos a nossa primeira parte da conversa, porque num dia desse nós vamos redobrar isso, nós temos muita coisa para contar. Mas naquele dia, como não tinham muita confiança na minha racionalidade, no meu equilíbrio, porque eu havia feito concurso para cabo e havia sido reprovado. Então, tiveram dificuldade, Pitot, de saber o que é que o soldado Leite ia empunhar. É verdade isso. O que o soldado Leite pode empunhar, porque esse fuzil ele não pode carregar, porque o fuzil era Mauser enorme, com uma baioneta desse tamanho. Os gajos tinham um pouco da Primeira Guerra Mundial. Eles tinham um pouco de receio do meu afeto pela farda. Então me deram a bandeira, Pitot. Eu era magrinho. Pois é. Nós somos porta-bandeira também. Pois é. Juntamente naquele evento do Fórum de Osasco. Sim, também. Onde você se defendeu com a bandeira. Pois então, foi verdade. Foi verdade, uma história muito engraçada, as duas. Porque me deram a bandeira, eu era magrinho, aquela bandeira enorme carregando, quando surgiu a notícia de que o Getúlio Vargas tinha se matado. Acabara de colocar fim à vida. Então, arredondando a nossa conversa, que é muito gostosa. Deliciosa. É tristemente alegre, né? Pois é. Ou alegremente triste. Tristemente alegre. Ou o contrário. Se juntar ao que nós dois sabemos, às vezes eu digo, se juntarem o que alguns advogados sabem, que são os renitentes e que gostam de viver ainda, essa nação ou se constrói melhor ou acaba de quebrar. Porque... Vamos torcer para que não quebre. Pois então. Não é? E vamos ficar alegremente esperando. Vamos conversar
outra hora e mais Vamos. uma é um hora, prazer. Vitor, porque nós mal começamos. Você é um guru, Não, não é? não, nós Não foi somos... você. É um guru, sim. Você tem uma habilidade fantástica Não, de... Eu diria que de observar os fenômenos e identificá-los no âmago. pois então, mas eu vou dizer uma coisa, a sua esposa que está ali quietinha, observando e não quis participar. Eu diria quieta e bonita. Com enorme respeito, muito bonita. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bonita. Eu diria a O você... professor Goffredo dizia que beleza é fundamental. Beleza é Hoje funda- de manhã eu fui despachar uma petição e é um processo físico. Sei. E a advogada foi datilografar a petição, ela veio com a petição a ficar no juízo e com a petição a protocolizar. Diz que não existe protocolizar, é protocolar. Mas eu tenho um carimbo lá no escritório, Sei. que eu carimbo a cópia com carimbo de cópia. Ela escreveu à mão, eu falei, não, volte e carimbe, faça outra. Faça outra. Porque, como dizia o professor Goffredo, beleza é fundamental. Beleza é fundamental. E as nossas esposas, elas são preciosas. Muito bem, isso mesmo. São preciosas. Eu tenho a foto das duas aqui. A Dione está ali, ó. Aqui. E a Ana Maria está ali. Ambas lindas. Ana Maria morreu com 37 anos. Depois eu casei com o Dione, que me aguenta mais uns 42 anos. Então, eu sou duplamente protegido. Pois é. Pelas duas. Elas conversam. A Dione é muito esperta, muito inteligente, muito preparada, muito viva. E ela disse, Paulo Sérgio, eu não sei se você presta ou não, mas eu gosto muito de você. Você sabe que às vezes eu ouço quase que a mesma coisa. Pois é. Isso me lembra, viu, doutora? Isso me lembra uma porção da biografia do Márcio. Tomás Bastos. Do Márcio Tomás Bastos, comprida a biografia dele. Grande homem, né? Grande homem, né? É um grande homem. Meu amigo. Às vezes eu achava que ele era só meio amigo meu. Porque... E era... Eu não sei qual de nós dois desconfiava mais do outro. Que eu às vezes observo, eu sou seu amigo, fui amigo do Valdir Troncoso Pérez. Outro dia eu disse a você da minha amizade com o Frankenthal. Mas parece que havia nos criminalistas do passado, por favor, eu não quero ser sacrílego, né? Alguma idiosincrasia amiga entre vocês. Né? Hoje parece que os criminalistas estão mais unidos, né? Então, parece que sim. Como diz um grande criminalista, meu amigo, que eu não tenho direito de citar o nome, porque eu não estou autorizado, hoje a meninada pensa muito em teorias jurídicas criminais. Mas a advocacia criminal se aprende conhecendo a cadeia. Também. A enxovia. Também. Se o cara não conhece o cárcere e não conhece a delegacia, é muito difícil ser um bom criminalista. Não sei se está certo, mas é que eu ouço. Pois é, mas só para a gente arredondar, o Márcio era um grande homem. Sem dúvida. E era meio amigo meu, porque ele era de uma habilidade terrível. 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 E ele nunca olhava a gente assim de frente. O Márcio sempre vigiava os lados, né? E introspectivamente em profundidade. A lateral, né? E da biografia dele é pública, então eu não estou violando privacidade. Perguntaram a ele, mas não, perguntaram a Nor, que é uma mulher maravilhosa. Sim, também, senhora dele. Viúva do Márcio. Senhora muito amiga de Ana Maria. Uma senhora muito elegante, muito fina. Muito elegante, muito fina. Amiga de Ana Maria, era mais antiga que a Ana, mas elas se davam bem. Então, da biografia do Márcio, perguntaram a Nor,
E o seu marido? Como ele se lhe apresentava? Disse ela com muita sabedoria, aonde eu sei muito bem. A mulher é excepcional. Mas eu tenho, não é uma surpresa para você, viu, o Pitor, mas é quase. O Diego, que é o nosso cinegrafista, pega aquela tela para mim ali com jeito, vai, cuidado para não quebrar nada aí na saída. Aqui. Isso. Dá aqui para mim. Ó. Obrigado. Eu ia, há uns tempos atrás, eu tinha a pretensão de pintar razoavelmente bem, sabe? E ia fazer uma exposição bonita num tribunal. Num tribunal. Nas proximidades daqui, não muito perto, mas era um tribunal importante. E, em princípio, aceitaram as minhas telas, mas depois não foi na modernidade, doutora, faz algum tempo já, então os tempos eram outros, mas examinaram os críticos as minhas telas e acharam que elas eram muito ousadas. Eram ousadas porque as mulheres nem sempre estavam plenamente vestidas. E como se vai fazer uma exposição num tribunal, que é vetusto, né? Com esse tipo de audácia. Era uma audácia. Então, antes que eu pudesse expor, eu recolhi as minhas telas até para não passar o vexame de ser recusado. Mas uma das que mais me diziam e dizem, eu guardei, Pitor, para dar de presente para vocês. Nossa, viu? Que honra, Paulo. Não é a melhor, não, mas ela tem uma suavidade que sempre me encantou, viu, Pitor? Por favor. Então, se o Diego puder ver o que eu estou dando de presente para você, tá bom? Singela lembrança. O nu. É a expressão mais lídima da beleza da natureza. Pois é. Principalmente quando o nu reflete a mulher. Pois é, hoje eu exporia com mais... E para mim é uma honra virtualidade, talvez, mas ter uma com obra mais facilidade, mas... Eu não esperava tanto. Não, Mas eu saio daqui, junto com a Eliana... A maior dívida que a gente tem é de afeto. Extremamente gratificado. É? Muito. Muito lindo. Tá bom. Você já tinha me dado um totemzinho, lembra? Lembro bem. Está lá na minha escrivaninha. Lembro bem. Eu mostrei para você. Eu sei. Nós somos muito ligados. Muito obrigado. Tá bom? Mestre Paulo Sérgio. Paulo César, tem sua Paulo Sérgio, tem a sua Tem aqui. Tem. Depois eu mando um bilhetinho para vocês oferecendo ela. Eu gosto muito dela, sabe? E ele assinou finalmente Leite Fernandes. Eu acho que sim. 9 de 2015. É. Setembro de 2015. É verdade. Tá bom. Saiba a honra muito grande que isto significa para mim. Eu sei, para mim também. Eu quando vejo, antes de vir aqui, eu dizia para os meus colegas, e lá um mais jovenzinho, mas quem é? Eu falei, ele é o campeão das prerrogativas. Já fui. Eu vou acompanhar campeão vocês. No sentido de El Cid, o campeador, o guerreiro, o vencedor. Se a doutora puder chegar aqui para a gente poder vê-la, né, publicamente, né? E eu fico... Muita honra e muito agradecida. Ora, pois. Eu vou levantar-me também. Lindo quadro. Tá bom. Pronto. E aqui a gente expõe o quadro que nós ganhamos de presente deste ser magnífico.
deste advogado grandioso que é o Paulo Sérgio Leite Fernandes. Nosso mestre. Nosso mestre. Muito obrigado a você. O espanhol do nosso coração.